Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Sônia é mineira e veio para São José dos Campos com 1 ano de idade. É professora de História e também pesquisadora. Apaixonada pela diversidade cultural e pelas lendas aqui do Vale do Paraíba, se inspirou a produzir um livro para preservar as memórias aqui da região. O livro Mistérios do Vale reúne diversas histórias, como as lendas do lobisomem, da loira do banheiro e do corpo seco. Agora a gente conhece um pouquinho mais deste trabalho. Com a palavra, Sônia Gabriel. Qual é a sua formação profissional e como começou sua paixão por história? Eu sou formada no magistério, alfabetizei durante muitos anos, depois fiz faculdade, tenho formação em Sociologia e História, sou uma pesquisadora e atualmente eu leciono História. E as histórias que eu também pesquiso, elas fazem parte do meu universo por conta da minha família. Eu sou de uma família de mineiros, bons contadores de história. Meu pai, principalmente, gostava muito de contar histórias para a gente, e eu sempre gostei dos livros, das histórias contadas em bate-papos. Então, assim, sempre fez parte do meu universo a leitura e a contação de histórias também. Por que você decidiu ser professora? Foi acontecendo. Ser professora eu tinha vontade. O primeiro presente que eu me lembro que meu pai me deu foi uma lousa, quando eu passei do primeiro para o segundo ano. Isso lá na década de 70, Então, a minha mãe conta que eu desde criança falava, vou crescer e vou ser professora. Daí, até ser professora, eu fui tudo que você puder imaginar, Eu sonhei em ser escritora, eu sonhei em ser astronauta, eu sonhei em ser bailarina, eu queria ser secretária, até que acabei indo fazer o magistério, e me tornei professora. Comecei alfabetizando, que é o que eu gostava de fazer. E depois, no caminho, fazendo as faculdades, foi que eu fui descobrindo que a história realmente era a minha grande paixão, E aí, nos últimos 15, 18 anos, eu me dedico só mesmo à história. Como surgiu a ideia de pesquisar histórias do Vale do Paraíba e região? Você sabe que dizem que a dificuldade é a mãe das soluções, Quando você passa determinados apertos, determinadas dificuldades, você tem duas opções, senta, reclama ou então faz alguma coisa. Eu acho que eu estou mais para a segunda linha, Eu sempre dou um jeito de transformar o limão numa limonada. Eu sempre gostei das histórias, mas nunca pensei em me tornar uma pesquisadora dessas histórias, de sair coletando essas histórias. Não era essa a intenção, mas eu sempre gostei na escola, para contar para a criançada, em casa, para o meu filho, Na faculdade eu tive um professor que já dizia que eu tinha uma veia para essa linha, mas apesar de na época me interessar, viajar por algumas cidades e tudo, mas eu não levei adiante. Quando eu tive o meu filho, eu tive 1 ano assim meio sabático, que foi 1 ano que eu não consegui pegar aulas, não consegui ter aulas. E aí eu fiquei mais tempo com ele em casa, E dadas as dificuldades, também não dava para ficar saindo toda hora. Então o que eu comecei a fazer? Comecei a passear mais por perto, pelas cidades próximas com ele, E comecei a coletar as histórias, eu já gostava, já escrevia, já publicava crônicas para alguns jornais, então eu falei assim, deixa eu, estou gostando disso. Me lembrei do conselho do meu antigo professor, falei, deixa eu me aprofundar nisso. Nisso eu voltei a lecionar, fui trabalhar num colégio particular. E lá eu comecei a contar essas histórias para as crianças, fiz uma pós-graduação. Nessa pós-graduação as professoras descobriram que eu usava as histórias da cidade, as lendas das cidades, para trabalhar o conteúdo oficial do Estado e da rede privada, o conteúdo de história. E dava muito certo, porque a molecada gosta de uma boa história de assombração, de uma brincadeira. E aí a professora que teve a ideia, uma das professoras falou para mim, você tinha que reunir esse material todo que você tem, porque isso já tinha 7 anos que eu estava recolhendo, e parar de só publicar em jornal e fazer um livro disso, compartilhar com seus colegas essas histórias que você recolheu, E daí é que a coisa realmente começou a deslanchar, porque a partir daí eu fui fazer parte de um instituto de pesquisa que se interessou pelo meu trabalho, me convidou para ser membro, comecei a conviver com os outros pesquisadores da região e de lá para cá nunca mais eu parei, Hoje tem mais material do que eu consigo dar conta de publicar, Como foi a construção do projeto do Guia de Museus do Vale do Paraíba?
Esse projeto, ele foi feito numa escola privada, mas depois eu consegui replicá-lo, consegui ampliá-lo também em escolas públicas. Isso me trouxe uma satisfação muito grande, porque a gente quebra um pouco esse mito de que você não consegue fazer bons projetos, desenvolver boas práticas em escolas públicas. Isso é uma falácia enorme. Consegue, sim, né? Dadas as boas condições, as parcerias, né? O empenho. Esse projeto ele foi muito interessante porque, assim, eu estava trabalhando com os meninos um conteúdo sobre o ciclo do café. Nós conversamos sobre as cidades históricas, fizemos uma viagem até a região e eles observaram que existiam muitos museus. E aquela ideia de que museu é aquela coisa grande que tem lá em São Paulo, aquele prédio imenso, isso meio que caiu por terra, né? E eles viram que não, né? Que museu é bem mais amplo do que só a ideia de um espaço físico, e um espaço físico grande. E aí a gente resolveu, então, organizar. Porque eles falavam, olha, professor, o meu pai perguntou onde que é, a minha mãe. Isso, gente, bem antes da gente poder entrar na internet e achar tudo que era, bem mais complicado na época, né? Então, a gente fez um trabalho junto com o professor de arte, com a professora de língua portuguesa, né? Que foi, os alunos se comunicaram com as cidades do Vale, todas elas, por carta, que era a maneira que eles tinham na época, pedindo informações se na cidade havia museus, como que era, se tinha alguma imagem, uma fotografia. Esse material ia chegando para a gente e eles compilaram e fizeram um guia, um livreto, que durante muitos anos foi o único guia que a gente tinha de museus do Vale do Paraíba e feito por crianças, né? Crianças de uma escola. Como foi participar da construção da obra Eugênia Sereno, a menina dos vagalumes? O livro, né, sobre a Eugênia Sereno foi um trabalho feito pela Rita Elisa Seda, né, e comigo. Nós pesquisamos durante algum tempo. Eu já tinha uma paixão muito grande pelo livro dela, O Pássaro da Escuridão, que é um livro belíssimo, vale muito a pena a leitura. E na época nós fizemos um livro que eu resumiria assim em apontamentos a partir da obra dela e da vida, com a parca documentação que se tinha naquele momento. A Eugênia Sereno é uma escritora que nasceu em São Bento, Sapucaí. Ela foi para o estado de São Paulo, casou-se, foi para lá. E a vivência que ela teve lá, em meio a alguns escritores, ainda é um pouco obscura, mas trouxe alguns elementos para que a gente pudesse contar um pouco da história, né? Hoje a gente já tem bem mais elementos a respeito dela, já faz, né? Já se vão 8 anos dessa publicação, mas para mim foi uma experiência muito válida, porque em relação à biografia foi a primeira vez que eu tive contato com essa forma de pensar a obra de alguém, né, e a história de um autor. Hoje em dia, a gente sabe que daria para se aprofundar muito mais, até mesmo pela questão do integralismo, das questões de política ideológica nas quais ela estava inserida. Então, historicamente, ela é um personagem muito rico também. Na época, nós focamos na questão da pessoa, da escritora, da convivência dela, né, familiar e com alguns membros, alguns autores, algumas pessoas que faziam parte da convivência da casa dela na época, que eram autores também, né, mas hoje dá para se ter um panorama histórico mesmo a respeito. Ela é bem mais interessante ainda, né, do que o que a gente conseguiu fazer, e que já foi muito, porque não tinha nada anterior a isso, né. Quais são as principais obras literárias que você participou da construção? A gente fazer um livro não é uma tarefa fácil, né? Fazer coletivamente é mais difícil ainda. Eu falo assim que os meus trabalhos, apesar que meus livros, os que são assinados individualmente, de individual não tem nada também, porque eu estou sempre perturbando meus colegas escritores, né, do Vale, sempre pedindo para a gente se comunicar, dialogar, conversar, porque eu entendo que assim o trabalho tem muito mais valor, né? Então meus livros sempre têm as crônicas selecionadas por algum outro autor, teve um que virou uma peça de teatro, então teve uma outra interpretação, né, pelo grupo Fiandeiras da Palavra. Mas esses que eu trabalhei coletivamente, ou os trabalhos que foram idealizados por mim, mas que foram desenvolvidos de forma coletiva, principalmente em escola, eu acho assim que me trouxeram um aprendizado muito profundo. Então, o colégio onde eu trabalhei até o ano passado, a Escola Rui Dória, né, aqui na cidade, lá no bairro Santana, me trouxe um aprendizado muito grande dessa questão da produção coletiva. Nós começamos publicando almanaques que mostravam as práticas pedagógicas que a gente tinha no colégio, que eram bastante, né, são bastante diferenciadas, né. Depois nós desenvolvemos um livro com os alunos, que foi em parceria com o jornalista Carlos Abranches. A partir de uma obra dele, a gente construiu um livro das crianças, de poesias, né?
e que ele prefaciou para a gente depois, acompanhou todo o processo, e para as crianças foi maravilhoso, porque envolveu essa questão da poesia, de você encontrar uma linguagem na qual você possa falar dos seus problemas, das suas questões. Então a gente vê que isso repercutiu até na questão disciplinar deles mesmo, né, de autoestima. Foi lindo. E o último trabalho, né, que eu desenvolvi junto com eles foi em 2017, a gente fez um livro chamado Eu, Professor, que são coletâneas, são crônicas dos professores. Você que foi vendo um processo até chegar nesse livro. A gente começou falando da gente enquanto professor dando aula das práticas, depois a gente deu voz aos alunos, né? Permitiu que a voz deles, né, se manifestasse, e por fim os próprios professores se colocaram nessa posição autocrítica, né? E esse livro ficou muito especial. Como foi o processo para construir o livro Mistérios do Vale? O Mistérios do Vale é o meu favorito, né? Sabe aquelas mães terríveis que tem um filho assim que no fundo é mais fácil a relação? É ele é o meu xodó. Todos os livros que vieram depois nasceram a partir dele, todas as parcerias também. Mesmo as publicações que eu fiz antes dele, eu sempre acho assim que elas me levaram até ele, né? Para que um dia ele nascesse. É um livro extremamente singelo, é um almanacão, com as 39 cidades do Vale do Paraíba, onde você tem imagens e as lendas dessas cidades. Ele foi sendo melhorado com o tempo. Ele começou um livro bem fininho, tinha as cidades, algumas histórias. Depois ele teve uma segunda edição ampliada e agora ele já está na terceira edição ampliada, que foi comemorativa dos 10 anos da primeira edição, que foi em 2016. É essa que está circulando ainda. Ele é o resultado daqueles anos todos que eu fiquei recolhendo as histórias, e recolho até hoje, né? Hoje em dia, na verdade, eu recebo, as pessoas vêm contar para mim as histórias. Na época, eu comecei, acho que como a maioria dos autores começam, lendo, né? Então, assim, através de pesquisas em livros e tudo mais. Quando eu comecei a sentir que estava esgotando, eu comecei a visitar as cidades. Essa foi a fase mais gostosa, que é a fase que eu tento até hoje recomeçar, fazer de novo, né? Tentar diminuir a correria toda para fazer isso de novo. Então, eu ia para as cidades, conversava nas bibliotecas, nas praças, nos cemitérios, nas igrejas, né? Coveiro e sacristão, minha filha, são os melhores contadores de história que você pode ter, né? E ia recolhendo. Então, lá em casa eu tenho um baú, literalmente um baú mesmo, enorme, com gravações, com textos anotados, com caderninho cheio de compilações, né? Com textos datilografados que eu fui ganhando de presente. Esse material todo está lá. A gente, economicamente, não consegue fazer um livro com tudo aquilo, se torna inviável. Então, a gente construiu, eu falo a gente porque várias pessoas fizeram parte desse processo, né? Como eu disse, não é um trabalho que eu faço sozinha. Então, a ideia sempre foi de recolher aquelas histórias que se manifestassem mais vezes, que você percebesse que estava dentro do imaginário coletivo realmente do Vale do Paraíba. Mas também tem, de vez em quando, ali você acha umas histórias de família, umas assombrações mais cativas, pessoais, né? Porque são histórias interessantes também, né? E aí nós fomos organizando dentro dessa linha, né? Oportunizando para que, principalmente os professores que se interessassem, que eles também tivessem as referências de onde que essas histórias foram tiradas, quem contou aonde. Então, a gente coloca tudo isso no final do livro, para que você tenha acesso para ampliar, né? O que eu sempre falo, pessoal, assim, o livro, ele é meu, as histórias não. Porque o livro, na verdade, é o trabalho que foi feito para organizar essas histórias. As histórias são de todos nós, elas pertencem à comunidade, não é meu, né? Não pertence a mim, não é seu, não é da outra família. Faz parte do imaginário coletivo do Vale do Paraíba. Qual é a sua lenda preferida da região do Vale do Paraíba? Sabe que são muitas, né? Tem muitas, e elas se repetem, cada cidade conta de um jeitinho, né? Mas uma das que mais se repetem é a Procissão dos Mortos. Eu tenho algumas preferidas, né? Eu gosto muito de uma de Redenção da Serra, que não é sobre uma procissão dos mortos, é uma assombração do lugar. Eu acho isso fascinante, porque essa só acontece ali naquele lugar, né? Que é muito fascinante. Tem aquelas que todo mundo conhece, que é Saci, lobisomem, mula sem cabeça, tem variações dessa. Mas a Procissão dos Mortos, ela se repete muito no Vale do Paraíba, né? Porque nossa região, ela tem muitos altos e baixos, montanhosa. É bem característico. Lembra da cidadezinha
uma das cidadezinhas que você tenha visitado, a igreja fica no lugar mais alto, não é assim? Aí tem a descida, a praça em frente à igreja, as casinhas, o cemitério ou está do lado da igreja, está lá embaixo, né, no sentido contrário, mais próximo. E a procissão dos mortos é sempre um evento que tem muito a ver com a identidade católica, né, que a gente tem que pensar na questão da colonização da nossa região, do Vale do Paraíba. Então, as procissões no Brasil eram feitas pela Igreja Católica. Então, ela acontece geralmente à noite. Todo mundo tem que fechar a casa, fechar a janela, fechar a porta, fechar tudo, porque ela vai descer, então o sino da matriz toca, aí desce aquela fila, né, de passantes, todo mundo vestido de branco, brilhando, segurando uma vela na mão. E geralmente tem alguém que rompe com o esquema, tem alguém que abre a janela para olhar. Então, esse alguém que abre a janela para olhar, né, é aquele que vai receber a vela de presente de um dos passantes, porque em cidade pequena, quando você muda para a cidade, qualquer evento religioso que tenha, você é convidado a participar. Um dos sinais era esse antigamente, né? Você está lá assistindo, alguém vai e te oferece a vela para você. Entra também, né? Vem com a gente. Então, você recebe a vela. Nesse caso, o curioso fica com medo, fecha a janela e guarda a vela. No dia seguinte, quando ele vai procurar a vela para contar para as pessoas o que aconteceu, ele acha o osso da coxa da pessoa que entregou a vela para ele, do defunto, dentro da gaveta. E aí ele tem que devolver. Esse ritual é o mesmo em todas as cidades, porque se ele não devolve, o defunto volta para levar, mas leva ele junto. Aí a gente tem uma das mais interessantes, que eu acho que é de Santa Branca, porque lá na cidade tem uma receita para você se livrar da assombração. Então, era uma costureira muito curiosa, que abriu a janela, passou por todo esse processo. No dia seguinte, ela vai pedir ajuda. Para quem que ela pede ajuda? São os sinais, né? Para as pessoas mais velhas da cidade. Olha só as dicas que vai tendo, né? Quem que acaba detendo esse conhecimento todo que a gente tem se interessado tanto em entender, em trazer para o cotidiano da gente ultimamente, né? As pessoas mais antigas. Então, até que aparece uma senhora que fala para ela, né, que ela tem que estar com 2 crianças de colo, que ainda mamem no peito, segurando na hora que a assombração entrar na casa. E aí ela consegue, aí a gente fica imaginando qual foi a mãe, né? Que emprestou, mas ela consegue as 2 crianças, a assombração chega, entra na casa, vê que ela está com as crianças, não faz nada para ela, pega o osso e vai embora. O que é a criança nesse sentido? É a pureza, né? Aquela criança que ainda mama no peito, que não anda ainda. Então, a ideia da pureza, daquilo, uma força do bem que vai combater aquilo que, teoricamente, seria uma força negativa, né? Então, assim, eu acho fascinante. São várias histórias de procissão dos mortos no Vale do Paraíba. Mas a de Santa Branca é charmosa, porque tem o jeito de você se livrar da situação, né? Como é a experiência de ser membro do Instituto de Estudos Vale Paraibanos? O IEV, né, o Instituto de Estudos Vale Paraibanos, a sede dele atualmente é em Lorena, né, eles têm um espaço na Universidade Salesiana, tem a sala do IEV, a biblioteca fantástica. Eles fazem um trabalho há mais de 40 anos no Vale do Paraíba, que é recolher as obras que são publicadas por autores do Vale do Paraíba ou sobre o Vale do Paraíba e de certa forma, também incentivar, fomentar a pesquisa sobre esse tema para você continuar tendo estudos a respeito. Então, hoje eu acho que já são mais de 150 membros espalhados por todo o Vale e até por outros estados, tem pessoas que são correspondentes em outros estados. E eles se reúnem periodicamente, né, para poder saber o que está sendo produzido, valorizam. Todo final de ano existe uma série de premiações que são feitas valorizando as instituições e as pessoas que desenvolvem trabalhos a respeito. O IEV ele é muito importante para a gente, porque quando eu todo ano levo um grupo de alunos, né, de universidades para irem até lá, principalmente os que pretendem ser pesquisadores, porque o acervo é muito bom. Então, você tem um espaço único, um acervo muito importante de documentos também, né? Livros, documentos, referências, indicações, fora que é um grupo assim, extremamente acessível. Do IEV fizeram parte, membros assim, que fazem parte da historiografia e da literatura nacional, né? E até internacional, porque o Vale, como eu disse, é um celeiro.
Você tem aqui pessoas extremamente importantes na pesquisa, como a Tereza e o Tom Maia, a falecida Ruth Guimarães, nossa escritora mais expoente, né, membro da Academia Paulista de Letras, mas que para ela nem era tão relevante na época, ela demorou muito para aceitar isso, para ir lá, né, para concorrer à vaga, mas é uma escritora fantástica, falou muito da nossa região, mas com um olhar literário geral, né, uma literatura universal. Eu vou até me perder aqui, porque são tantos que são extremamente relevantes para nós. O professor Sodero, que está sempre firme ali, mantendo, né, a união desse grupo. E um trabalho difícil, porque você imagina o quanto é difícil no Brasil fazer pesquisa. Imagina ainda fazer pesquisa sem necessariamente estar vinculado a institutos que permitam isso financeiramente. Então, eu falo que são verdadeiros heróis, né? Sempre ali batalhando, lutando para preservar esse material para que a gente tenha acesso e saiba, conheça um pouco mais. E o interessante do IEV é que ele abrange todas as áreas do conhecimento, não é específico da história da região, são todas as áreas do conhecimento que envolvem a nossa região. O que a cultura popular representa para você? Olha, depois de tantos anos de pesquisa, né, eu não conseguiria nem falar fora do lugar onde eu estou dentro dela, né, do contexto da cultura popular. Se a gente pensar bem, quando a gente começa a ler, né, os livros, os grandes teóricos, né, os estudos, as pesquisas e tenta se aprofundar no conceito, às vezes a gente até perde um pouco eu acho assim, da autenticidade em relação à cultura popular, quando a gente se apega demais a tudo isso também, né, que é importante, tem a sua relevância, mas é para quem tem um interesse em estudar. O que eu aprendi, o que de mais importante a cultura popular trouxe para mim, é que para as pessoas que vivem essas manifestações, as crenças, as danças, as orações, as comidas, as histórias, as festas, o cotidiano, né, que alguns chamam de caipira, outros chamam de manifestações populares tradicionais, né, que a gente acaba resumindo no conceito de cultura popular, mas realmente é bem abrangente, né, eu estou mais vinculada a essas questões mais tradicionais, para eles é o dia a dia deles. Ou seja, é o meu dia a dia, é o meu também, é o da minha família. Eu não acordei um dia de manhã e falei assim, eu vou pesquisar a cultura popular porque esse é o viés, né, da minha pesquisa, é a minha linha, é o meu campo, é o meu lugar. Não, faz parte da minha vida, né? Quando eu falo do frango com quiabo é porque a minha mãe faz, até hoje, eu amo, né? Quando eu falo das devoções, das rezas, é porque a minha família mantém isso, mantém essa tradição, é importante, não é festivo, faz parte do dia a dia. Né? Teve agora recentemente né, os eventos de folia de reis, né? Eu fui lá prestigiar uma das folias e tal. Dona Luísa, que cuida com muito zelo, com muito cuidado, não é para fazer festa, não é para mostrar para todo mundo, apesar disso também acontecer e ser bom, né? Não é uma crítica, eu acho extremamente positivo também, mas não é só em janeiro e dezembro, ela vivencia isso ao longo do ano todo, faz parte da devoção dela. Então são as orações das famílias, são as receitas que são feitas de verdade, não é só para uma festa. Né? Então, para mim, hoje, a cultura popular, para mim, o significado dela é o lado mais profundo do conceito de verdade, do dia a dia, do seu cotidiano. É a sua verdade. Esse momento de conversar, de brincar, de contar como que era no tempo da sua mãe, do seu pai, né? Eu acho que é importante, o diálogo, a conversa é muito importante. E aí quando as pessoas me falam, mas hoje em dia as pessoas não querem mais ouvir histórias. Então eu posso falar, depois de mais de 15 anos andando pelo vale todo, de escutar tanta gente, que eu já ouvi a reclamação dos dois lados. Eu já escutei muito a pessoa chegar e falar assim, mas olha, hoje eu até tenho, professora, histórias para contar, mas ninguém lá em casa quer escutar. E eu já escutei muito jovem falar, nossa, professora, mas meu pai, meu avô, minha avó, ninguém conta nada disso para a gente em casa. Então, alguma coisa está errada, né? Então, essa coisa de se permitir o aconchego, a proximidade, de conversar, é importante. É muito importante para melhorar a convivência na nossa sociedade, né? Para a gente ter menos solidão, ter menos gente sofrendo de tantas doenças que tem, o fundo é a solidão, né? E para preservar, de certa forma, aí sim, nesse sentido, a gente tratar a questão da palavra preservar, né? Não as histórias necessariamente, mas os afetos. E a história é só um instrumento, né, de convivência, é importante. O Com a Palavra de hoje fica por aqui. Você acompanha o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima.